Crianças, vocês vão deixar o livro, tá certo? Integrado, aberto na página 307. 307 é essa de cá. Vamos lá, tá? A tia vai botar aqui no quadro 307. Tá bem? A gente vai fazer uma pequena revisão, tá bem? Uma pequena revisão. Lá na página 307, a gente começa por esse assunto aqui, ó, tá bem? Né? A rua, tá? O que foi que a gente viu na rua? A gente viu, tá certo, que a rua, né, são locais onde a gente frequenta diariamente, né? Na rua ficam escolas, ficam residências, né? E por que a gente frequenta diariamente? Porque a gente precisa sair para ir em comércios, né? Então, essas ruas, tá certo? Elas são, vamos dizer assim, quando é para moradia, elas são estreitas. Quando elas são para movimentação de carro, principalmente em grande quantidade, né, em grande quantidade de carros, elas passam a ser mais largas. Então a gente já não chama mais de rua, chama de avenidas, tá bem? A gente viu que pra gente, tá, poder, né, mandar, vamos dizer assim, uma carta ou pedir uma encomenda, a gente precisa ter um endereço. Então toda rua ela tem um númerozinho, tá? A casa tem o seu número e a rua ela precisa ter um número, né? Que a gente chama de CEP, tá? O que quer dizer CEP? CEP, assim, ó, feito, tia perguntou, né? Essa siglazinha aqui, ó, CEP, quer dizer Código de Endereçamento Postal, tá? As ruas, elas precisam disso aqui para a gente poder ter a localização do nosso endereço. Então, o carteiro, né, ou a quem a gente pediu encomenda, sabe o nome da rua. Às vezes você nem precisa dizer o nome da tua rua, você fala o CEP, que aí ele já acha o nome da rua, tá bem? Através desse código, né, do Código de Endereçamento Postal. Então, nas ruas a gente também pode encontrar o que? As chamadas praças, né? Então, as praças, elas são locais de encontro dos amigos, tá bem? E que a gente viu aqui nos vídeos anteriores que a gente precisa tratar bem tanto das ruas quanto das praças, né? Tratar bem das ruas como assim, tia? Não jogando lixo, tá? Em qualquer lugar, né? A gente esperar a hora que o caminhão do lixo vai passar. A gente também não sair destruindo, né, os bancos, as árvores, porque elas servem pra gente nas praças, tá bem? Então a gente viu isso aí. A gente viu, tá certo, que existem, né, tipos de ruas, como tia mostrou aqui pra vocês, por exemplo, nesta foto, né, que essa rua aqui, ela tem um calçamento, deixa eu ir mais pra perto, tá? Ela tem um calçamento, e essa de cá que não tem um calçamento. Tá bem? Então, normalmente, essa rua aqui, ó, sem pavimentação, sem calçamento, ela fica numa área rural, tá? Numa área de plantação. E essa área aqui, ó, tá? Com calçamento, elas já são mais para áreas urbanas, tá certo? Ou seja, as áreas próximas de cidades, tá? A gente agora vai passar para a página, tá bem? 312. Né? Na página 312, a gente viu o caminho entre a casa e a escola, que é esse caminho, né, que eu percorro, tanto entre a casa ou a escola, ou entre a casa e o mercado, né, entre a casa e a academia, entre a escola e a livraria, a gente chama de trajeto. Há uma diferença entre trajeto e trânsito, tá? Então, o caminho que eu percorro de um lugar para outro é chamado de trajeto, não é isso? Trânsito é o que? É a movimentação, tá? De carro, de pessoa, de bicicleta, aonde? No meio da rua, né? Para controlar esse trânsito, eu preciso de sinais, tá? De sinais, que a gente chama, né? Os sinais luminosos, que são chamados semáforos, né? E as placas, que elas indicam, né, o que vai, a direção, vamos dizer assim, a velocidade, né? Então eu tenho as placas, eu tenho os semáforos.
tanto para pedestre quanto para o carro, né? Como por exemplo, a gente tem isso aqui aonde? Aqui, ó, tá na página 316. Então, vê só, tá? Este de cá é o semáforo de trânsito, tá? Que tem as três cores, ó, o verde, que quer dizer, tá? O carro pode seguir, né? O amarelo, que é para o carro ter atenção, né? Por que atenção, tia? Porque ou o sinal vai abrir ou o sinal vai fechar, tá? E o vermelho, que é o pare. Pare para quem? Para o carro, tá? Não é pra gente, né? No caso, este sinal, tia, eu já vi esse de cá, tá? Esse aqui, ó, é o do carro, esse aqui é o da gente, tá bem? Então, o da gente só tem duas cores, né? O vermelho, que é pra gente parar, e o verde, que é pra gente seguir, tá? Outra coisa também que é muito normal são as faixas de segurança, tá? Deixa eu mostrar mais pra cima, né? São as faixas de segurança, essas linhazinhas brancas que aparecem no chão e que indica que quando eu, tá certo, tô andando, eu não posso atravessar no meio da rua, que é mais seguro eu passar, tá, pela faixa de segurança. E eu só posso ir pela faixa de segurança quando o sinal estiver fechado, tá certo, para o carro, tá bem? Então, tem alguns cuidados também que eu tenho que seguir, tá? Eu não posso. Esses cuidados estão aonde? Estão na página 317, ó, tá certo? Esses cuidados aqui, tá bem? Eu tenho sempre que usar o cinto quando eu tô de carro, né, com o papai, né? Nunca colocar o braço nem a cabeça para fora na janela do carro, né, ou do ônibus. Sempre usar, tá? A calçada quando eu for, né? Quando eu tiver no meio da rua com mamãe, eu não posso parar no meio da rua, tá? Eu tenho que parar na calçada, né? Atravessar a rua na faixa de segurança, né? Faixa de pedestre, isso que tia falou agorinha. Atentar aos semáforos, tá? Eu não posso, né, atravessar em qualquer lugar, eu tenho que atravessar aonde tem um semáforo e sempre olhar, né, para a esquerda ou para a direita para ver se vem carro, né? Se não vier, eu posso passar, tá? Nunca descer de ônibus e nem de trem, tá certo? Em movimento, tá? Aquilo que tia explicou também. Se eu estiver viajando com o papai no carro e eu tiver, tá certo, 7 anos, né? Eu for menor de 7, eu tenho que estar num assento de elevação. Se eu tiver, tá, 8 anos, aí eu não preciso mais do assento. Mas eu posso ir na cadeirinha da frente? Não, não posso. Só posso ir na cadeira da frente com o papai do lado se eu tiver 10 anos, tá bem? Então, a lei é esta, tá? Vamos agora relembrar, tá? Não precisamos mais relembrar este assunto de história, tá? Porque este assunto de história vai ser o que vai cair na prova, tá bem? Da semana que vem. Aí a gente vai agora, tá? Para a página 352. Deixa eu ver se é essa mesmo, tá? Isso, 352. Deixa eu botar aqui. 352, tá ok? Na página 352, a gente tem lá minha família e suas histórias, ok? Então, toda família tem uma história? Claro, tá? Toda família tem uma história. Então, a sua tem uma história, a da sua avó é uma outra história, tá? Até mesmo porque a gente já comentou aqui. As famílias do passado, elas eram o quê? Maiores. As famílias do presente hoje, né, elas tendem a ser menor. Se você for pensar, se você for perguntar à sua mãe, né, você pode verificar que a sua família é pequena. A família da sua mãe, da sua avó, da sua tataravó era grande. Por exemplo, a minha tataravó, ela teve 22 filhos. Vocês acreditam nisso? 22. Vovó teve 11. Aí morreram, né, os filhotes de vovó, ficou só 2, minha tia e minha mãe, tá? Minha tia, a primeira, vê que coisa, minha tia, a primeira filha, e mamãe, a última, tá certo? Então só ficou vivo os 2, mas vovó teve 11, né? Minha mãe, teve 3 filhos, tá? 3 filhos, né? Eu, tia Vânia e um outro, né, que faleceu, aí papai do céu levou ele. E eu já tive 2, né? Eu já tenho 2 e Vânia não tem nenhum. Veja que coisa interessante.
né, como foi diminuindo ao longo do tempo, tá? É isso que eu quero que vocês coloquem na cabecinha de vocês. Então, vê só. A gente sabe, tá, que o que demarca, né, o que demonstra o passado, principalmente, né, que vai mostrar pra mim o que era o passado, são as fotos, né? Então, as fotos, elas são um documento histórico, né, que demonstra pra mim que aquilo ali de fato aconteceu. Então, as fotos do passado, elas tendem a ser o quê? Preta e branca. As fotos de hoje, elas são coloridas, né? Feito, a gente viu, né, aqui, ó, no livrozinho, tá? No livro, né? Então eu tenho as fotos, ó, do passado e as fotos coloridas. Hoje a gente tira foto através de selfie, né? Porque antigamente as fotos eram numa câmera, né? Papai e mamãe batia a câmera, você ficava de longe e batia a foto. E ainda aquela foto era de papel. Hoje não, a gente tem a foto digital, já fica guardadinha no celular, não é isso? Então vocês já estão no tempo mais moderno. Eu ainda peguei a foto de papel, né? Eu ainda tenho foto de papel guardada, por incrível que pareça. Eu acho que a mãe de vocês também tem aí, né? Então, vê só. Pra falar a verdade, a gente vai entrar agora, tá? A gente vai sair um pouquinho dessa história, mas também falando de família, a gente vai entrar em relatos de família, tá? A gente tem aqui, ó, todas as atividades vivenciadas por uma família podem ser registradas de diferentes maneiras, tá? Ó, eu posso, né, quando tô com minha família, eu posso contar uma história, né? Tô lá no almoço, tô contando uma história, né? A família tá reunida, tá? Eu posso também ter uma música que relembre a família, né? Eu posso, vamos dizer assim, usar uma tradição que seria o quê? Pintar, né? Ou me reunir com aquela família em uma festa, né? A festa de Natal, festa de São João, né? É uma tradição, tá bem? Vamos dizer assim, se juntar para contar uma historinha, né? A vovó contar a historinha pro avô. Então isso são formas de como você conta a história da sua família para alguém, né? Então pode ser através de foto, pode ser através de uma música, de uma tradição, de roupa, tá? Por falar em roupa, a gente vai entrar agora na seguinte questãozinha, vê só, tá? A gente entra agora nos objetos que contam história. Eita, tia, objeto conta história? Eu nunca vi. Objeto não tem boca? Não tem. Mas ele relata uma história, tá? Por exemplo, vê. A gente tem, né, durante a vida, alguns objetos que a gente guarda que contam a história da gente, né? Então, vê só. Alguns objetos, eles são considerados especiais para a família. Vê só. Pergunta à mãe de vocês. Mãe sempre tem esse negócio. Pergunta à mãe de vocês. Se a mãe de vocês guarda o primeiro pedacinho de cabelo que cortou de vocês. Os dentinhos, né? Os dentinhos. O umbigo, vê que coisa, umbigo. Sapatinho de vocês quando usou, tá? Eu tenho tudo isso dos meus meninos. Por incrível que pareça, né? Até o umbigo eu tenho, minha gente. Aquele negócio da maternidade eu tenho. Aquele negocinho, né? A mãe foi ter bebê. Eu tenho isso aí guardado. Então você tem vários objetos que podem contar a história da sua família. Pode ser o álbum de foto, tá? Aí no livro de vocês tem assim, ó. Pode ser um álbum de foto que conta a história, tá? Aí tem álbum de foto do primeiro aniversário seu, né? Do nascimento, tá certo? Pode ser um sapatinho que a mãe sempre guarda, né? A roupinha do bebê, um sapatinho. Não guarda todo o guarda-roupa, mas guarda alguma coisa que é especial, tá? O livro de receita da avó, tá? A minha avó cozinhava usando esse livro de receita, então já é uma recordação, né? Os pratos, ó, os pratos, esses pratos aqui foi da minha mãe, tá? Então tem os objetos, eles contam história, né? Às vezes você tem um relógio, quem gostava muito desse relógio era meu pai, então hoje você usa, né? O celular que você tem, era do seu pai, passou para você. Então esses objetos, eles contam história, tá certo? Eles te trazem uma recordação, né? Você pode até, não agora, mas um dia você vai lembrar, eita, meu pai me deu um celular assim, assado, era velhinho, mas servia para eu estudar minha aula, né? Então os objetos, eles são importantes e eles são importantes também para a história, tá bem? Principalmente aqueles que eram de um jeito e hoje já estão diferentes, como por exemplo, vê só. A gente tem aqui, ó, o modelo, tá?
de um ferro do passado. Minha gente, repara isso. Tá? Esse ferro aqui era como minha tataravó, minha avó passava ferro. Minha Nossa Senhora, tá? Isso aqui era um ferro pesado da gota. Eu já peguei num ferro desse, tá? Ele era pesado que só. Então ele tem esse negocinho aqui, ó, que ele abre e antigamente botava o carvão dentro dele. Então ele não tinha energia, tá vendo? Colocava o carvão dentro dele, né? E ainda ficava soprando por aqui pra aquelas coisinhas, a poeirinha do carvão não cair na roupa pra não sujar a roupa. Veja que coisa, tá? Mas funcionava. Mas imagine, aquelas mulheres antigamente devia ser tão malhada porque esse ferro era pesado. Aí, tia, como é que eu sei que isso aqui existiu? Porque eles são guardados, tá? Ele serviu, por exemplo, aquela pessoa que guardou, né, esse objeto aqui virou um objeto de memória, de família, de uma história. Então ela guardou e aí ela terminou doando para um museu, né? Porque o museu é um local, tá, aonde se encontra objetos antigos que servem para estudar a história, tá? Então a gente não vai encontrar somente esse ferro, tá? Você vai encontrar, tia, hoje a gente anda de carro, mas antigamente eu usava o quê? Carroça. Então você vai encontrar no museu carroça, você vai encontrar o fogão antigo, tá? Você vai encontrar pentes, escovas antigas, coisa que você nem imagina, tá? Que hoje são diferentes, mas que antigamente eram piores do que você usa hoje, tá? Ou seja, maior, mais difícil de usar, e hoje a gente tem a facilidade e ainda reclama, tá? Hoje a gente tem escova, minha gente, para escovar o dente. Antigamente o pessoal escovava o dente com o dente e ainda pegava a folha, tá certo, da árvore, né? Juá, no interior o pessoal faz muito isso, juá, tá? E enfregava no dente para poder ficar clarinho, para poder tirar a sujeira do dente. Hoje a gente reclama porque não quer escovar o dente. Vocês têm noção do que é isso? A gente tem que parar mais de reclamar e pesquisar mais como era no passado, para a gente não ter que reclamar tanto, né? Então é o seguinte, tá? A gente vai ficar por aqui hoje. Em História e Geografia a gente não vai ver assunto novo, tá? Para poder vocês estudarem, né? Então a gente tá só fazendo uma revisão para não botar muita coisa na cabecinha de vocês, tá? Então até a próxima aula. Tchau, cheiro!